Existe algo dentro da mente humana que tem pavor do vazio, do acaso, do silêncio das explicações ausentes. Diante da imensidão imprevisível da vida, o ego clama por sentido, qualquer sentido, mesmo que inventado. É nesse cenário de angústia e necessidade que as teorias da conspiração surgem como morfina para a alma em pânico. Não são apenas histórias sobre alienígenas, elites secretas, chips ou manipulações planetárias. São narrativas que oferecem o que o ego mais deseja: segurança, controle, certeza e inimigos claros. A ideia de que há um plano oculto dá uma sensação de ordem ao caos. E se existe uma conspiração, então há um motivo para o sofrimento, uma explicação para o absurdo, um vilão para ser odiado. Melhor acreditar que estamos sendo enganados do que aceitar que ninguém está no controle. Melhor criar um culpado externo do que lidar com o próprio vazio interno. A mente adora mapas, mesmo que falsos, e nesse contexto, as conspirações se tornam um abrigo emocional para os que sentem que o mundo está fora de lugar. Elas oferecem pertencimento. Afinal, quem sabe da verdade se sente parte de um grupo especial, desperto, iluminado, superior. O ego adora essa fantasia. Todos estão cegos, menos eu. Mas, ironicamente, esse sentimento de despertar é só uma nova forma de prisão. Uma jaula dourada feita de certezas absolutas. A conspiração é atraente, porque transforma o caos existencial em uma novela com roteiro, onde há mocinhos e vilões, bons e maus, luz e trevas, e onde o crente na teoria é sempre o herói incompreendido. Mas o que essas crenças revelam é menos sobre o mundo e mais sobre o funcionamento da mente. O cérebro humano evoluiu para reconhecer padrões, mesmo onde não há nenhum. Essa tendência natural, chamada de apofenia, faz com que vejamos conexões entre eventos desconexos, criando significados ilusórios. O problema é que, ao acreditar nessas conexões falsas, deixamos de ver a realidade como ela é. E mais, a necessidade de acreditar em algo, qualquer coisa, revela o terror de estar diante do nada. O ego prefere acreditar numa mentira reconfortante a encarar o silêncio do universo. E aí mora a raiz do problema. Por trás da teoria da conspiração, existe o medo da impermanência, o horror da morte, a angústia de ser um ponto minúsculo num cosmos indiferente. Dizer o sistema está nos controlando é mais fácil do que aceitar ninguém está no controle. Dizer a elite está escondendo a verdade é mais reconfortante do que assumir ninguém sabe de nada. A conspiração é, no fundo, uma tentativa desesperada de preservar um eu assustado. Porque se tudo for uma armação, então o sofrimento tem lógica. Mas se não houver lógica, o que resta? A teoria da conspiração é o último recurso do ego para permanecer relevante. E há algo ainda mais profundo: o desejo de ser especial. Crer numa narrativa alternativa dá ao indivíduo a sensação de ter acesso privilegiado ao conhecimento oculto. É o mesmo impulso que move gurus, profetas e influenciadores do caos. Eles não querem apenas informar, querem ser adorados, seguidos, ouvidos como aqueles que sabem o que está por trás de tudo. Mas o curioso é que, ao invés de libertar, essas crenças aprisionam. O pensamento conspiratório se alimenta de si mesmo, criando um ciclo fechado de suspeita e desconfiança. Qualquer evidência contrária é vista como manipulação. Qualquer crítica é rotulada como controle mental. A mente entra numa bolha onde tudo confirma a própria crença. A paranoia se disfarça de lucidez e, nesse estado, o mundo se torna um campo de batalha simbólico, não com base na realidade, mas com base no medo. E o que se perde nisso tudo
é o agora, o momento presente, simples, direto, silencioso, é abafado pelo barulho das tramas secretas. Quem vive mergulhado em conspirações não consegue simplesmente sentir o vento, observar uma flor, saborear um café ou respirar com profundidade. Está sempre no futuro distópico, na ameaça invisível, no caos que está prestes a acontecer. É uma fuga do real, uma fuga do aqui, uma fuga do agora. E por isso, teorias da conspiração são, paradoxalmente, uma nova forma de adormecimento. Enquanto parecem despertar, na verdade apenas oferecem uma nova droga, uma narrativa estimulante que mantém o ego em alerta e o ser essencial adormecido. A verdadeira conspiração talvez não esteja em governos, tecnologias ou entidades ocultas. Talvez esteja em nós mesmos, na ilusão de separação, no medo do desconhecido, na recusa de estar plenamente presente. Quando alguém diz, estão escondendo a verdade de nós, talvez seja apenas uma metáfora do que fazemos conosco diariamente. Escondemos de nós mesmos a verdade de que estamos aqui, agora, vivos, e que isso é tudo o que existe. O resto é distração, o resto é ruído, o resto é ego em pânico. Por que acreditamos em teorias da conspiração? Porque temos medo de não saber. Porque o ego odeia não ter controle. Porque a consciência plena do agora é desconcertante demais para um eu que só existe em histórias. Mas talvez esse seja o ponto de virada. Quando conseguimos observar essas narrativas sem apego, sem pânico, sem necessidade de acreditar ou ridicularizar, apenas observando com presença, silêncio e lucidez. Nesse estado, o poder das histórias se dissolve, o ego se acalma, e a realidade, crua e sem garantias, se revela como ela é, um mistério que não precisa ser explicado, apenas vivido. Se essa reflexão despertou algo em você, curta o vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se no canal A Consciência e o Agora. E se quiser apoiar esse trabalho, considere contribuir com uma mensagem via Chatpix. Sua ajuda contribui para a criação de conteúdo verdadeiramente consciente.